século XIX, a França se tornou um dos centros mais importantes do movimento ginástico europeu. Foi nesse período que surgiu a chamada Escola Francesa de Ginástica, marcada pela busca de uma educação física completa, que unisse utilidade prática, saúde, disciplina e até recreação. A ginástica francesa nasceu com forte influência militar, mas rapidamente se expandiu para outros campos da sociedade. Ela não se limitava apenas ao treinamento dos soldados, mas também tinha objetivos médicos, educativos e sociais. Essa diversidade fez da França um país pioneiro na sistematização da prática corporal. Assim, a Escola Francesa de Ginástica se consolidou como um modelo que buscava formar cidadãos fortes, saudáveis e úteis, influenciando tanto a educação escolar quanto o treinamento militar e médico. É a partir dessa base que vamos compreender seus principais fundamentos e autores. Francisco Amoros, o arquiteto da ginástica francesa, estabeleceu no século XIX as bases de um sistema que buscava o controle total do indivíduo através da disciplina. No seu Manual de Educação Física e Moral, ele estruturou a prática em 4 ramos que abraçavam toda a vida social: a civil, para o desenvolvimento do cidadão; a militar, que preparava o soldado para o combate e superação de perigos; a médica, voltada para a reabilitação; e a cênica, onde a agilidade era posta à prova. Tecnicamente, o método amorosiano é conhecido pela sua exigência de força e audácia, utilizando aparelhos imponentes como o pórtico, uma estrutura de madeira com escadas e cordas. Os movimentos eram executados sob comando direto, visando a precisão e a simultaneidade. Nas imagens da época e na nossa representação atual, observem a ênfase nos exercícios de tração e suspensão. A pedagogia do esforço, de Amoros, exigia que a vontade dominasse o instinto. O corpo deveria ser reto e os gestos perfeitamente simétricos, transformando a prática física numa lição de moralidade e obediência. A evolução do método francês encontra o seu ápice científico com Georges Demaine. Demaine, ele não foi apenas um mestre da ginástica, ele foi um pioneiro da cronofotografia ao lado de Etienne Jules Marey. Pela primeira vez na história, o movimento humano pôde ser decomposto e analisado quadro a quadro através da fotografia. Essa tecnologia permitiu a Demaine provar que a rigidez de Amoros era muitas vezes limitante. Ao observar as fotografias do corpo em ação, ele percebeu que o movimento natural é circular e contínuo, e assim ele fundamentou a sua prática na fisiologia e na biomecânica, criando o movimento arredondado e rítmico. Demaine, ele criticava as posições estáticas, argumentando que manter o corpo imóvel em tensão prejudicava a circulação e desperdiçava energia. Nas nossas imagens, observem como a técnica de Demaine foca na economia de esforço e na amplitude articular. A fotografia ensinou-lhe que o gesto correto é aquele que atinge o seu objetivo com o mínimo de desperdício. A ginástica passou a ter um caráter higienista. Um corpo saudável, acima de tudo, deveria ser harmonioso, flexível e belo, respeitando as leis naturais da física que a câmera de Demaine ajudou a revelar. No início do século XX, Georges Hebert trouxe uma nova revolução com o seu método natural, ou hebertismo, rejeitando a artificialidade dos aparelhos de ginásio e o isolamento dos laboratórios. Hebert buscou inspiração nos gestos fundamentais que o ser humano desenvolveu na natureza para sobreviver. O seu método organiza-se em 10 categorias de ação: caminhar, correr, saltar, quadrupedia, trepar, equilibrar-se, lançar, levantar, defender-se e nadar. Tecnicamente, o treinamento era realizado ao ar livre e de forma global, envolvendo grandes grupos musculares simultaneamente. Observem na nossa representação prática como a busca não é pela perfeição estética do gesto, mas pela sua eficácia. Hebert defendia o ecletismo. O indivíduo deve ser capaz de enfrentar qualquer terreno.
A sua famosa máxima ser forte para ser útil exigia que o desenvolvimento físico estivesse sempre ligado ao altruísmo e à coragem. Ao contrário da análise detalhada da fotografia de Demny, Ebert focava na síntese da ação no mundo real, onde o corpo responde de forma instintiva e poderosa aos obstáculos naturais. Essa herança europeia atravessou o Atlântico e moldou a educação física no Brasil. A vinda da missão militar francesa em 1919 foi o divisor de águas, estabelecendo o método francês como padrão oficial para as Forças Armadas e, logo em seguida, para as escolas. O Brasil viu nessa metodologia o caminho para o progresso e para a eugenia, buscando sanear a população através do exercício. Na legislação, essa influência foi consolidada por reformas como a de Fernando de Azevedo, na década de 20, e pelo Regulamento Geral da Educação Física de 1937. O Estado utilizou o rigor técnico higienista francês para institucionalizar a área nas práticas escolares brasileiras de meados do século XX. O que se via era o reflexo direto de Amores e Demenes, calistenias, fileiras ordenadas e a busca por um corpo produtivo e disciplinado sobre a força da lei. Ao final dessa análise, percebemos que o movimento ginástico europeu é o alicerce da nossa atuação atual. O que foi inovador? A introdução da ciência e da tecnologia para compreender o corpo. O que se manteve? A busca pela saúde e pela funcionalidade. Mas muito se transformou. Hoje, o corpo não é mais apenas um objeto de adestramento ou análise mecânica, mas um espaço de expressão e autonomia. As implicações para a educação física são profundas. Entender Amoros, Demeny e Ebert nos permite criticar os padrões de rendimento e valorizar a consciência corporal. Como futuros profissionais, nosso desafio é integrar essa técnica histórica à diversidade humana, transformando o legado da escola francesa em uma prática inclusiva, consciente e verdadeiramente educacional.